E aí, seja bem-vinda à nossa primeira conversa por aqui. E essa não é só mais uma história sobre empreendedorismo. É sobre pessoas, histórias, recomeços, coragem. E para começar, logo, a gente tem um tema muito especial para dar abertura aqui, para a gente ter uma conversa bem legal aqui e passar tudo para vocês. O nosso tema é o seguinte: empreender é uma questão de desespero ou não? E aí, o que você diz? Olha, pode até começar sendo desespero, Uma necessidade, uma né? necessidade, onde você não vê uma saída para isso. Mas não é que todo empreendedor esteja desesperado e vai empreender. Não é bem por aí. Até porque todos os empreendedores grandes que a gente conhece hoje em dia, eles começaram também pequenininhos. Igual Sim. esses dias a gente estava falando sobre o famoso que todo mundo conhece, que é o Silvio Santos. Verdade. Começou pequeno e olha o sucesso que fez, aonde chegou. Exatamente. Então, a gente seria bem legal, interessante pro pessoal, a gente contar um pouquinho do nosso começo. Ah, E é aí? verdade. E por falar em que começou pequenininho, o nosso foi bem Bem pequenininho. pequenininho. A partir de agora, eu te convido para participar dessas histórias. Algumas delas, já adiantando, vão te fazer rir, outras chorar, e outras você vai refletir um pouco sobre como você está e como você gostaria de estar. Então, de uma forma mais natural, mais intimista, a gente vai contar um pouquinho da nossa história e misturar no dia a dia de, acho que mais ou menos uns 90% dos brasileiros. Para começar, eu nunca fui muito de empreender. Eu gostava ali do sempre do mesmo, de fazer o meu e tá tudo certo. Só que eu não sei que formiguinha que me picou, que aí eu comecei a ver o empreendedorismo com outros olhos e começou a entrar dentro do meu coração. Então, a gente começou tudo isso há aproximadamente uns 7 anos, por aí, né? Eu já tenho um problema muito sério. Eu nunca gostei de ficar fechada, nunca gostei de ter que cumprir regras, cumprir horário. E eu gosto muito de falar. Então, tinha certos lugares que você não podia ficar conversando o dia inteiro. Então, a gente tinha que ter um plano B. Eu comecei a fazer meu primeiro truque de empreendedorismo quando eu tinha apenas 8 anos, que eu saí com a minha irmã do meio para vender alface na cidade de Colorado. E qual que foi a lição que você tirou com apenas 8 anos? Qual que foi a sua ideia? O que você queria fazer? Nossa, eu saindo para vender alface a 10 centavos. Há 1000 anos atrás, Aham. galera. E eu terminando aquela venda e conseguindo ir comprar os meus doces, aquilo Imagina foi a o Carla auge. voltando com uma sacolada cheia de chips, pipoquinha, de balinha, não sei, imagina a cena. Exatamente. E aí, para mim, Isso que eu quero. é isso que eu quero para minha vida. Tá, e aí, o que mais? O que mais você Mas fez? aí não ficou por aí. Isso foi quando a gente tinha a idade de 8 anos e a Pamela, no caso, ela deveria estar com 4 para 5. Então ela era muito pequena e eu arrastava ela junto e ela ia. Né? Sabia que tinha doce no final de tudo. Então ela ia junto. Esperta, garota esperta. Mas não parou por aí. Quando a gente completou, eu tinha aproximadamente uns 13, 14 anos, mais ou menos. Peguei a Pamela de novo, já que você era muito pequena, né? A Pamela, coitada. E fomos vender. A minha mãe fazia cocada e eram umas cocadas deliciosas. E a gente resolvemos vender. A gente vendia na nossa cidade, mas também resolvemos que a gente era um pouquinho ambiciosa. Então fomos vender numa cidade grande, no sinal, nas ruas, nos táxis, para quem quisesse. E a gente vendia muito bem, viu? Para duas meninas que estavam andando ali numa cidade grande, a gente pegava ônibus e vendia muito bem. Na época ainda que a palavra empreendedorismo não era tão romantizada quanto Não agora, né? existia, era bem subestimada. Mas é legal isso, porque mesmo sem você saber o que você estava fazendo, você já estava empreendendo. É óbvio que tinha aquelas pessoas que falavam assim, nossa, mas isso é loucura! E pode ser que era. Até hoje tem essas pessoas. É porque tem gente que leva o empreendedorismo como uma loucura, vai chegar em você e vai falar, você é louca de fazer isso. Ou também as pessoas levam como preguiça de trabalhar. O que, na verdade, é exatamente o oposto, porque eu acho que o empreendedor, ele trabalha muito mais Verdade, ainda. verdade, isso é verdade. E também, às vezes, vai pelo problema. Por exemplo, às vezes é uma mãe que não tem com quem deixar seu filho, mas precisa colocar alguma coisa dentro de casa. Então,
o empreendedorismo ele vem com essa forma de ajudar essa parte. Mas voltando à frase principal. Você acha que empreender é uma questão somente de necessidade? Ou você acha que a pessoa já nasce com aquilo de eu quero fazer meu próprio negócio, eu não quero depender de outra pessoa? E aí? Na minha opinião, eu acho que as duas coisas. Eu acho que eu, por exemplo, particularmente, já nasci com essa de querer fazer alguma coisa para mim mesma, para não ter que depender de algum outro meio. Mas eu acho que acontece no caso, sim, de alguém que ficou desempregado, ou é uma mãe que não tem como arrumar um serviço fechado, porque tem os horários mais complicados, e situações diferentes. Eu acho que depende muito da situação. Não dá para generalizar Não dá tudo, para né? generalizar. Mas eu não diria que necessariamente seria um ato de desespero. Eu acho que é mais uma oportunidade. Ela vê uma oportunidade. Uma pessoa, por exemplo, que vamos supor que venda bolo na rua. Essa pessoa, ela sabe fazer o bolo, ela vai vender os seus bolos a R$ 10, por exemplo. Só um exemplo. Ela vendeu 10 pedaços de bolo, ela já ganhou R$ 100. Isso já é muito mais que se ela tivesse fechada com o salário mínimo. E dependendo do conhecimento que ela tem de pessoas também que ela conhece, ela vende isso em questão de Rapidinho, muito 10 rápido. pedaços de bolo é pouco. Rapidinho ela vai vender e ela vai conseguir fazer isso em algumas horas do dia e o restante se dedicar para a família dela. Então eu acho que é uma oportunidade. Isso vale também para qualquer realidade que seja sua. Você vê uma oportunidade, você tem que, logicamente, aproveitar e agarrar, não é? Às vezes não é somente o vender, às vezes é você ter coragem também para trocar uma profissão que você não é mais o seu sentimento, você não está querendo mais, ou você mudar de cidade. Não só fica na questão do empreendedorismo também, né? É uma questão de coragem ali para mudar o que você já acha que não faz mais sentido para você. Bom, acho que foi essa a nossa conversa de hoje. É verdade. E vai ter muitas coisas polêmicas, muitas conversas, muitas histórias. E eu convido você a sempre estar conosco e participar dessa nova etapa. Vai ser bem legal, porque dessa vez somos só nós duas, mas a ideia é a gente trazer outros participantes também, para além de contar as histórias deles, a gente refletir um pouquinho, a gente conversar um pouquinho sobre vários assuntos aí que você vai ficar sabendo. E vai ser empreendedores de várias formas, desde aqueles que começaram lá embaixo, quanto aqueles que já estão onde queria estar. Sabe o que eu mais gostaria? É que daqui a alguns anos alguém assista esse vídeo e fala assim: olha lá como é que ela estava começando. É verdade, vai ser muito legal Vai ver ser isso, muito né? legal. Porque essa conversa, como eu já disse, não é somente sobre empreender, é sobre a gente acreditar. E quem precisa acreditar primeiro é nós mesmos nos nossos sonhos e nos nossos objetivos. Então, te esperamos na próxima conversa.